Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E antes de entrarmos no nosso relato de hoje, eu quero convidar você para visitar os nossos canais parceiros. São eles, Fascinados por Lobisomens, do nosso amigo Lisael. Também nós temos como parceiro o canal da nossa amiga Renata, que é o Mundo Sinistro Filmes e Contos. E o nosso terceiro canal parceiro é o Balanço Sobrenatural, também do Lisael Gouveia. Se você ainda não conhece esses canais, eu posso te garantir que vale a pena visitar cada um deles. Com certeza você vai encontrar ali conteúdos que serão agradáveis para você que gosta do gênero do terror. É com muita alegria que eu apresento pela primeira vez na minha vida uma história que aconteceu comigo, que eu guardei como segredo durante muitos anos. E eu conheci este canal, Contos do Além, me identifiquei com ele, sobre assuntos sobrenaturais e como a minha história envolve esse tipo de matéria, eu decidi que deveria contar para vocês aí do canal e também para todas as pessoas que gostam deste assunto. Eu nasci e cresci na cidade de Mariápolis, na região de Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo. Meu nome é Maria. Eu nasci numa chácara, fui criada ali com meus pais, meus primos, minhas tias. A gente morava bem próximo dos familiares, então a gente se envolvia nos assuntos da família. Sempre que podíamos, a gente ajudava a resolver algum problema ou outro, se algum de nós assim precisasse. Eu sempre gostei de história de príncipe encantado. Eu sonhava durante a noite de quando eu crescesse e eu pudesse encontrar um príncipe que viesse montado num lindo cavalo branco para me encontrar e me levasse para morar com ele num castelo. Lógico, se meu pai deixasse, né? Meu pai sempre foi muito bravo. Ele tinha ciúme das filhas. Nós éramos em 3 irmãs e 2 irmãos. E das meninas, o meu pai cuidava muito bem. Ele tinha um carinho assim todo especial por nós. Mas também ele era muito duro, rígido. Se a gente saísse um pouco fora da linha, ele cortava uma vara de marmelo e acertava as contas conosco. Eu não tenho ódio do meu pai, não, por isso. Ele me educou muito bem, tanto eu quanto os meus irmãos. Nós apanhamos, sim, porque merecemos levar aquela surra. Mas todos cresceram bem e são pessoas boas hoje em dia, graças à educação que nós recebemos dos nossos pais. Hoje eu tenho 42 anos e com 19 anos eu me casei. E eu vivi durante 20 anos com o meu marido. E após esses 20 anos, nós nos separamos. E exatamente por esse motivo, eu posso contar para vocês o que aconteceu comigo, exatamente na nossa noite de lua de mel. Mas antes de chegar no nosso casamento, antes de chegar aí na festa, eu conheci um jovem. A gente começou a namorar escondido. Como eu disse para vocês, meu pai não permitia que a gente tivesse namoro com algum rapaz lá do bairro, principalmente do sítio onde a gente morava. Mas com 16 anos eu conheci um jovem e eu me apaixonei por ele. Ele se apaixonou por mim também. E a gente tinha planos de quando eu completasse 18 anos, ele iria procurar a minha família e pediria a minha mão aos meus pais, para a gente assim poder se casar. Mas infelizmente, por ironia do destino talvez, ou por uma situação trágica que o destino preparou para a gente, esse meu namorado, ele saiu um dia com os amigos para pescar. Eles entraram numa lagoa e tentaram atravessar de um lado para o outro, mas ele não sabia nadar. Dizem que ele sentiu cãibra no meio do rio e começou a afundar. Os amigos que estavam com ele
disseram que acharam que ele estava brincando e nenhum deles voltou para salvar o meu namorado. O meu namorado afundou e, infelizmente, ele não resistiu. Foi encontrado no dia seguinte por pessoas que foram lá no rio procurar o corpo dele. Alguns dias antes do meu namorado se afogar naquele rio, nós estivemos juntos. E durante a nossa conversa, ele falava para mim que ele não gostaria de me ver casado com outra pessoa. Ele tinha medo só de pensar numa coisa dessa. E ele disse também, se por acaso ele acabasse morrendo antes de mim, no dia do meu casamento, ele voltaria para me assombrar. Infelizmente, eu posso dizer para você que eu fiquei 2 anos sofrendo muito com a perda do meu namorado. Eu era muito apaixonada por ele. E eu sofri demais. Há quase 3 anos depois daquele acidente, eu conheci uma outra pessoa. Nesse tempo, eu já era maior de idade. Nós começamos a namorar e acabou em casamento. Foi aí que o sobrenatural aconteceu na minha vida. Eu já estava praticamente esquecendo das promessas que eu havia feito com o meu outro amor, com o primeiro amor da minha vida. E essas coisas o meu marido nunca soube porque eu nunca comentei com ele. Somente uma das minhas irmãs é que ficou sabendo sobre o meu namoro com aquele outro rapaz. Tanto porque eu não poderia falar, porque se fosse no ouvido do meu pai, eu com certeza levaria uma surra dele. E eu não sei se ele poderia brigar também com o moço do qual eu era apaixonada por ele. Depois do nosso casamento, a gente não tinha dinheiro para poder passar a lua de mel numa outra cidade. Então nós ficamos ali mesmo em Mariápolis, no mesmo lugar onde a gente se conheceu e se casou. Depois da festa, nós nos dirigimos rapidamente para nossa casa. Foi uma casa doada pelos pais dele, para que nós pudéssemos morar. Quando nós chegamos na casa, eu fui tomar banho e depois nós seguimos para o nosso quarto. Foi aí que tudo de sobrenatural começou a acontecer. No momento que nós passamos pela porta do quarto, ou melhor, antes da gente passar pela porta do quarto, eu estava ao lado do meu marido. Mas depois que nós passamos pela porta e fechamos ela atrás de nós, eu não vi mais o meu marido. Ele havia desaparecido e quem estava ali ao meu lado era o meu primeiro namorado, aquele rapaz que morreu afogado. Eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a ficar com medo, assustado, eu queria gritar. Então ele me abraçou e começou a alisar os meus cabelos e disse que eu não precisava ficar assustada, que ele estava ali para me fazer carinho e ele queria fazer companhia para mim naquela noite. Ele me carregou em seus braços e me levou até a cama e nós passamos aquela noite juntos. Eu não sei explicar o que realmente aconteceu, até hoje eu estou perdida. Onde foi o meu marido? Será que no momento que eu entrei naquele quarto, eu estava com medo? O rapaz que eu namorei me veio na lembrança e eu acabei desmaiando? No dia seguinte, quando eu acordei, eu olhei para a pessoa que estava deitada ao meu lado com medo de que fosse o espírito do meu primeiro namorado. Mas não era ele. Era o meu marido que estava deitado ali comigo. Eu pensei em comentar com ele, falar o que aconteceu, mas eu fiquei com medo que ele achasse que durante a nossa noite de núpcias eu estava pensando num outro homem e isso poderia gerar brigas. Então eu nunca contei para o meu marido. Foi por esse motivo. Uma semana depois eu procurei uma das minhas irmãs, a mais velha, e eu contei a ela o que aconteceu. Ela me levou até uma benzedeira que nós conhecíamos lá perto da chácara onde a gente morava. E essa benzedeira disse que
ela acreditava que o espírito daquele meu namorado que eu tive no passado veio naquela noite e ficou ali comigo no quarto onde eu passaria as núpcias com o meu marido. Eu não sei. Na minha cabeça realmente era ele. Mas e o meu marido? Como ficou nessa história? Alguém sabe me dizer o que provavelmente teria acontecido comigo? Isso seria possível do espírito de alguém que já não estava mais aqui neste mundo voltar e ficar ali comigo? Até hoje eu faço confusão na minha cabeça. Se você puder me ajudar, se você tem algum conhecimento a respeito disso, por favor, me ajude. Fale comigo. Eu agradeço desde já, deixando aqui um abraço a todos vocês.